Boa tarde, meninos, tudo bem? Então, na segunda-feira a gente se encontrou virtualmente e nós falamos sobre a Inglaterra pré-revolução industrial, no período da Revolução Inglesa, que deu origem à Revolução Gloriosa. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e vamos entender um pouquinho mais dessa Inglaterra. A gente parou mais precisamente falando sobre o Oliver Cromwell e a Guerra Civil de 1641, que durou até 1645, né? Entre 1641 e 1649, a Inglaterra vai passar por essa guerra civil, como a gente já viu. De um lado, o rei com seus apoiadores e do outro, os apoiadores do parlamento, né? E o rei acaba sendo derrotado, perseguido, acaba sendo preso na França, e a gente tem a instauração do regime puritanista na Inglaterra, né? Então vamos lá, continuando. Com isso, a gente vai ter o Oliver Cromwell vendendo a ideia de instauração de uma nova república. Porém, a gente tem um regime absolutista agora sem a figura do rei. Essa ditadura disfarçada de república começa com a aquisição de poder por parte do Oliver Cromwell, uma tentativa de reorganizar a Inglaterra. Só que nessa tentativa, nesse afã de organizar, ele acaba sendo extremamente duro e ditatorial. Tá? Vai perseguir os camponeses que queriam terras e posses, que apoiaram ele durante a guerra, vai manter os privilégios da aristocracia e instaurar o regime puritanista que eu já falei, que privilegiava aqueles adeptos das religiões puritanas, tá? Como o calvinismo. Nesse período, ele vai instaurar aí, por exemplo, os atos de navegação, que vão ser a autorização de comercialização com a Inglaterra apenas de países que já faziam parte da navegação, já faziam negócio com eles antes, e também o comércio vai poder ser feito por navios ingleses e esses outros, né? Porém, vai chegar um momento que o Cromwell vai acabar falecendo, que no caso vai ser em 1659. Com o falecimento dele, o filho dele, Ricardo, ou Richard Cromwell, vai depender muito da tradução do livro, mas se não me engano no nosso livro tá Ricardo. Vai acabar sucedendo ele, chegando ao poder, porém ele vai ficar pouco tempo porque ele não tem o mesmo rigor, a mesma autoridade do pai dele, e vai acabar sendo deposto. Se não me engano, ele chega a ficar pouco menos de um ano, tá? Não tem a data precisa de entrada e de saída no nosso livro, mas é aproximadamente um ano. Com a deposição dele, a gente tem uma restauração da monarquia, porque os revolucionários, os parlamentares acreditavam que com o restabelecimento da monarquia, a gente ia ter novamente uma tranquilidade aí na Inglaterra, o que não vai acontecer. O Carlos II, ele se aproxima muito da Igreja Católica, apesar dele ser puritano, ele vai continuar com esse regime, e então a gente vai ter aí o trono subordinado ao parlamento, só que ele vai começar a se movimentar já para dar um golpe no parlamento e instaurar o absolutismo novamente. Ele vai ascender em 1660, não vai ficar muito tempo, porque ele vai acabar falecendo, e com o falecimento dele, a gente tem a ascensão do irmão dele, o Jaime II, em 1685. Tá? Ele vai desafiar ao parlamento, né? Ele chega ao poder em 1685, vai dar continuidade aos planos do irmão dele de restaurar o absolutismo, reativa o parlamento, converte-se à Igreja Católica, que ainda tinha muito poder sobre a nação, apesar de lá no início da Revolução Inglesa, né, ele ter sido cassado boa parte do poder e das terras da igreja, dos bens da igreja. Só que o parlamento vai
acabar adotando algumas medidas para impedir esse novo regime absolutista, tá? Que vai acabar com a deposição do Jaime II em 1688. Com a deposição do Jaime II em 1688, o parlamento vai caminhar aí para um acordo com o Guilherme de Orange e a Maria II, tá? Para um regime parlamentarista de fato, onde a figura real ela passa a ser apenas figurativa, ou seja, a rainha Elizabeth II, que é a atual rainha da Inglaterra, ela é uma figura meramente ilustrativa, vai ser algo semelhante ao nosso rei Momo do Carnaval, tá? É uma majestade que na verdade não reina. Então vamos lá. Eu deixei um material, aquele material em PDF que eu deixei para vocês, tá? Na terceira página dele tem um trecho do site História do Mundo que vai explicar isso pra gente de uma forma bem clara, vai ser bem simples, que diz o seguinte: a manobra consistiu na convocação da filha de Jaime II, Maria II, à época casada com Guilherme de Orange, governador dos Países Baixos, tá? Para assumir com o marido o trono da Inglaterra. Guilherme de Orange inicialmente não viu com bons olhos o plano, imaginando que sua esposa, como herdeira legítima, teria mais poderes que ele. Contudo, mesmo assim, ainda do ano de 1688, Guilherme invadiu a Inglaterra com seu exército para depor Jaime II e apoiar o parlamento. A cavalaria da nobreza, que também estava descontente com o rei, em vez de defendê-lo, aliou-se a Guilherme, tá? A Jaime II, já sem defesa alguma, Guilherme de Orange permitiu a fuga para a França, onde o monarca permaneceu isolado até o último dia de sua vida. Guilherme acabou assumindo o trono inglês como Guilherme III. Por sua ação militar não ter resultado em guerra e derramamento de sangue, ela recebeu o nome de Revolução Gloriosa. Daí a origem do nome dessa revolução, né? O parlamento, contudo, estabeleceu diretrizes para que Guilherme e Maria, antes de serem coroados, ambos os reis tiveram que se comprometer a cumprir a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a chamada aqui, ó, Bill of Rights, onde eles se comprometiam a reinar, mas não governar, serem figuras meramente figurativas, né? A Declaração de Direitos, ou a Bill of Rights, limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno do absolutismo que rege a Inglaterra até a atualidade, tá? Os reis passaram a ter poder restrito e o poder de decisão política concentrou-se no parlamento, formando-se assim uma monarquia parlamentarista. Além disso, havia o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente com a liberdade de crenças religiosas. Essas liberdades individuais, se vocês não se recordam, vão ser fundamentadas ali na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ali do Iluminismo, tá? Que a gente vai falar, que é o nosso próximo assunto, na verdade. Então, vamos lá. O poder real pertence ao parlamento, que vai ser representado pelo primeiro-ministro, que vai ser eleito, tá? Que vai ser o verdadeiro governante da Inglaterra. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Esse material que tá em PDF, como eu já expliquei para vocês, é o que vai orientar a gente nessa semana. E na semana que vem, se vocês quiserem fazer uma leitura prévia, vai ser maravilhoso, mas não é obrigatório. Ele é um material para consulta. Ele tem tudo explicadinho nas laterais. Tomei o cuidado de fazer esse material com notas, tá? Acompanhando cada um desses tópicos aqui para que ficasse muito claro para vocês. E de qualquer forma, esse conteúdo está no livro de vocês também. Lá no material impresso, eu coloquei quais as páginas referentes, tá? Tem uma atividade que vocês devem fazer agora, após concluir a exibição desse vídeo. Cada uma das nossas atividades, como eu também já deixei claro, tem uma atividade ao final, que é o que vai validar as nossas frequências, tá? E elas também valem nota. Então, meninos, ótimo descanso para vocês. Até a semana que vem. Qualquer dúvida, podem chamar aí no mural, colocar no mural da nossa sala de aula, ou me chamar no WhatsApp, no grupo que eu estou à disposição, tá?